se acesse hoje pra te ajudar. Ele tem chave de madeira que abre portas d'água. A vitória de Zaga hoje estão no seu lar. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isso é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Lázaro vem para fora, Bartimeu, enxergue agora. Escute, viu, Batinaí, este velório chegou ao fim. Eis você que está à beira desse tanque, toma tua cama agora e se levante. E para aqueles que estão me escutando, o Senhor já está curando. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Ao mundo inteiro dizer, isso é incrível. O Senhor já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o impossível. Ao mundo inteiro dizer, isso é incrível. Isso é coisa pra Deus. 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 Eu já disse que isso é coisa pra Deus. Muito obrigado por falar o Senhor. Aleluia! Glória! Louvado seja Vou matar a Deus! saudade um pouquinho aqui alguns minutos. Pode se sentar, irmãos. Pode sentar, Marcelo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra rapidamente aqui para a gente não ficar. Eu convidei uma pessoa para pregar hoje, irmãos. Essa pessoa não chegou até aqui. Mas a gente não vai ficar triste por isso, não. Amém! Aleluia! Quero deixar com os irmãos aqui uma palavra rapidamente em Mateus, capítulo 12 de Mateus, irmãos. Aleluia. Mateus, capítulo 12. Jesus é o Senhor do sábado. Amém! Naquele tempo passou Jesus pelas searas em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Quando os fariseus viram isto, lhe disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito por fazer o sábado. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que ele fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, o que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Mateus capítulo 12, versículo 5, eu vou ler agora. Não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos digo que aqui está, que é maior do que o templo. Mas vós, se soubesses
Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, Aleluia. pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor, graças te damos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças te damos no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor, nos dê sabedoria da tua palavra, Senhor. Deus Nos querido, dê sabedoria da tua palavra, meu Deus. Vem, Deus abençoe. Dá-nos inteligência da tua Em palavra, nome meu de Deus. Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Mateus 12 aqui, irmãos. Jesus passando pela seara, ele mandou os seus discípulos colher espigas porque estavam com fome. Nós podemos ver aqui, irmãos, que se a gente for, a gente observar que pensa que Jesus mandou os seus discípulos roubar. Ele induziu os seus discípulos a roubar? Não. Mas se a gente ler o texto aqui, a gente vai pensar que Jesus mandou os seus discípulos roubarem. Na lei de Moisés, está escrito o seguinte: Jesus usou aqui um dispositivo lá da lei de Moisés. Que na lei de Moisés estava escrito o seguinte: que a pessoa estando com fome, ao passar perto de uma seara, ele poderia colher os alimentos, mas não para instruir e nem para vender, mas somente para o uso daquele momento, para o uso próprio ali. E Jesus usou um artifício lá da lei de Moisés. Por ver aqui que os discípulos, os fariseus, está no versículo 2, observa no versículo 2, quando os fariseus viram isto, disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Os fariseus não usaram aqui de questionar porque estava colhendo espiga na seara do vizinho. Os fariseus culpam os discípulos de Jesus de colher espiga no sábado. Não pelo motivo de colher a espiga na vinha, ou seja, na seara de outrem, de pessoa de outros. Não. Eles questionam porque os discípulos estavam colhendo no dia de sábado. E que esses fariseus aqui, irmãos, eles eram discípulos de Moisés. Os fariseus, os escribas, eles eram os discípulos de Moisés. E os saduceus, irmãos? Porque às vezes nós se confundimos. Fariseu, escriba, saduceu. Os fariseus e os escribas, eles eram aqueles que guardavam, arquivavam as leis, eles reescreviam as leis. Os escribas, eles recopilavam as leis ali enquanto estava se deteriorando. Eles iam lá e recopiavam. Os saduceus, eles cuidavam do templo. Amém. Da aristocracia do templo, dos cuidados do templo. Pode ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que quando persegue ali a Pedro ali, é os saduceus que cuidavam do templo. É os saduceus. Aqui nós vemos aqui que os fariseus, que tudo, os fariseus, saduceus, é uma bagunça do nada, mais fácil. Os fariseus e os escribas eram discípulos de Moisés. Eles que cuidavam da lei, sabiam de tudo, de cor salteado. Sabiam de tudo. Inclusive o apóstolo Paulo, ele era filho de fariseu. De filhos de pessoas que conheciam a lei. Agora veja comigo o versículo 3, olha. Ele porém lhe disse, Jesus falando para eles: não leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Jesus usou também o artifício da lei. Jesus chegou e disse: olha, o detalhe é o seguinte: você não lembra de Davi? Quando entrou no templo e comeu os pães da proposição? Onde está esse texto? 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 21, vocês vão ver esse texto. Que Jesus falou no texto lá de 1 Samuel capítulo 21. O que fez Davi? Davi, irmãos, ele veio com os soldados e entrou no templo. E naquela época ali, o sacerdote era o Aimeleque. Quando Davi entra no templo lá, irmãos, ele chega lá no templo e falou assim: ó, sacerdote Aimeleque, precisamos comer pães, estamos com fome. Dá-nos 5 pães destes pães comuns aí. O sacerdote disse: não. Ah, os pães comuns não tem mais. O único pão que temos aqui é os pães da proposição, que eram listos somente os sacerdotes comerem, que fosse da linhagem de Davi, filho da linhagem de Arão. Mas Davi continuou insistindo, disse: não, precisamos comer esse pão. Precisamos comer esse pão, sacerdote. Estamos com fome. O sacerdote Aimeleque disse: não, os seus homens estão impuros, Davi.
Davi respondeu e disse: não, meus homens não estão impuros. Há 3 dias que eles não coabitam com mulheres, estão santos, estão purificados. E nessa convenceu o sacerdote Aimeleque. Agora eu quero falar para os irmãos de uma coisa. Esses pães da proposição, quantos pães eram? Eles eram 12 pães. Eles eram colocados em cima da mesa. Essa mesa era o quê? Era de madeira de acácia. Essa mesa tinha uma argola aqui, uma argola aqui, uma argola aqui, uma argola aqui. Era 4 argolas. E era colocada uma vara por dentro dessa argola. Por quê? Porque o sacerdote levita pegava aqui essa mesa, porque eles iam caminho do deserto. Eles estavam no deserto. Então, era tudo tinha argola. Se você vê a arca tinha argola, colocava os varais na arca também. Se você vê os altares do Velho Testamento, o altar de bronze, o altar do incenso, que era de ouro, tinha argola também para colocar a vara. Agora eu te pergunto, e essa vara de que era? Da madeira de acácia. A mesa, da madeira de acácia. O altar, da madeira de acácia. O altar de bronze, era da madeira de acácia por baixo, mas coberto de bronze, que colocava os animais para sacrificar. O altar do incenso, era de madeira de acácia, mas coberto de ouro. Havia o ouro falando da pureza. Agora eu quero falar para os irmãos, quando os sacerdotes, eu falei para os irmãos que a mesa era de ouro puro, mas em cima da mesa era colocado os pães da proposição. E esses pães eram quanto? 12 pães, amados. Quando o sacerdote ia ali para apresentar os pães, para comer aqueles pães, o que é que ele via ali? Ele via os 12 pães. E quando ele olhava para os 12 pães ali, o que é que ele via, irmãos? O que é que ele via naqueles 12 pães? Ele via a nação israelita. Ele via o povo de Israel nas 12 tribos. Porque eram 6 pães. A Bíblia diz que eram 6 pães. 6 de um lado e 6 do outro. E quando o sacerdote olhava ali, irmãos, para aquele pão, ele via quem? O Israel de Deus. Aleluia. Agora, uma coisa, irmãos, Davi foi lá e comeu aqueles pães e não morreu. Quando Davi está comendo aqueles pães ali, amados, o que acontece? A proteção de Deus vem sobre Davi também. Quando nós olhamos, eu falei para os irmãos que os 12 pães era a nação israelita. Igualmente, as 12 pedras que está no sacerdócio. Havia 12 pedras. Nas ombreiras também. Quando o sacerdote entrava para ministrar, eles levavam Israel no peito. E quando ele apresentava diante do Senhor, o Senhor olhava não para o sacerdote, mas para cá, para as 12 pedras, para a nação israelita, para o povo de Israel. Olhar para as ombreiras. O que acontece? Quando nós viemos adorar o Senhor, irmãos, o Senhor está de olho na nossa adoração. Amém. Por mais falha que nós sejamos, irmãos, por mais ímpio que nós sejamos, por mais pecador que nós sejamos, mas que quando o homem mais pecador que seja, ele se prostra diante do Senhor, a misericórdia do Senhor começa a vir sobre ele copiosamente, aleluia. Eu falei para os irmãos que os 12 pães aqui da mesa simbolizava a nação de Israel. Agora, se você ler no Novo Testamento, no Evangelho de São João, no capítulo 6 do Evangelho de São João, glória a Deus, capítulo 6 de São João, observe uma coisa aqui, Evangelho de São João 6, e no versículo de número, aleluia, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 35, é o que diz aqui, ó. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu falei para os irmãos que aqueles 12 pães lá que estavam em cima da mesa representavam a nação israelita. Jesus aparece aqui dizendo: eu sou o pão da vida único. O único pão. Era 12 para a nação israelita. Agora, os 12 pães é substituído no Novo Testamento por um único pão para toda a humanidade. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo é o único pão da vida. Havia 12 nas cerimônias judaicas. E quando Jesus chega, apresenta: eu sou o único pão da vida. Porque o único pão para toda a humanidade. Porque o povo israelita sempre, eles idolatravam o número 12.
E quando era da linhagem de Arão, mais ainda. Aleluia. O que acontece aqui, irmãos? Resumindo para o dia de hoje. Se Deus, irmãos, aqui, Ele te chamou como nos chamou. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que prezar a chamada do Senhor. Temos que prezar a chamada que Ele nos chamou. Você pode dizer, Morena, não, vou para a igreja porque eu quero. Não. Está escrito na palavra do Senhor que não é nós que escolhemos a Ele. Não. Vocês vieram lá de longe, o pastor Natal, os irmãos Calmon João, que acabou de chegar aqui, cansados, os irmãos que vieram de pé. Ah, mas foi eu que escolhi o Senhor, eu que de livre espontânea vontade, a irmã também, eu escolhi o Senhor. Não, a palavra do Senhor diz diferentemente, que é o Senhor que nos escolheu. Amém, é verdade. Foi Ele que te escolheu. Se você morrer, não, eu vou para cá do Senhor adorar Ele porque eu quero, está no meu coração, não, você está aqui como eu estou aqui, irmãos, porque Ele nos escolheu, irmão. Glória! Você está aqui porque Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Bendito é o nome do Senhor da glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, vou concluir, amados, aleluia. Davi, irmãos, entrou lá, e Jesus Cristo aqui questiona para ele, dizendo, olha, os sacerdotes pecam também, está aqui no capítulo 12, e versículo de número 5. Ou não leste na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Eu vos pergunto, mas por que Jesus fala aqui que os sacerdotes levitas eles violavam o mandamento do sábado? O que os sacerdotes faziam para quebrar o sábado? E observando a palavra do Senhor, descobri lá a referência bíblica, lá no livro de Números, capítulo 28 de Números, e versículo de número 9. O que era feito no dia de sábado? As pessoas traziam os animais lá, 2 cordeiros, pode ver lá em Números 28 e 9, traziam 2 cordeiros. Os cordeiros não eram maneiros, eles eram pesados. Trazia, entregava na mão do sacerdote, ele tinha o trabalho de pegar aquele animal, ele pegava aquele animal, tinha todo o trabalho com peso, porque na lei mosaica não podia pegar peso no dia de sábado. E Jesus aponta isso. Eles trazem aquele animal na mão, sei lá, as tribos pulando, dando trabalho, mas ele trazia o sacerdote para o sacrifício. Trazia um, depois lá ele pegava o outro e trazia. Então Jesus disse, não, o sacerdote levita também viola o sábado. Em oferecer os animais, eles põem força. Números 28 e 19, vou já acabar para ir embora. Porém, no dia do sábado, oferecerei 2 cordeiros de um ano, sem defeito, 2 décimos de um éfode de flor de farinha, amassada com azeite, e oferta de cereais com sua libação, aqui envolvendo água. Eu estive observando sobre o éfa da farinha. O éfa. Tem o éfa e tem o hin. O éfa, quando nós vemos a Bíblia Estudo, se vão ver lá, o éfa equivale mais ou menos 37 litros de farinha. Então aqui, o que acontece? O sacerdote tinha trabalho. Tinha os trabalhos, que Jesus apontou isto. E trazer para o dia de hoje, irmão. Tudo tem um sacrifício. É verdade. Você está aqui hoje, irmão, sacrificando em prol da sua família. Estamos aqui, eu estou aqui em prol da minha família. Porque se nós não adorarmos ao Senhor, irmãos, a proteção divina, como diz a palavra do Senhor, fica distante. E Davi sempre foi um vitorioso, porque Davi sempre apelou para o divino. Para as coisas Amém, divinas. Jesus. Você está aqui, irmãos, meu Deus, nós olhamos, irmãos, você não imagina, irmãos, o que Deus pode fazer em prol da nossa família, em prol do nosso descendente da manhã, em prol do teu descendente, irmã Cristina, em prol do teu descendente, irmão Alessandro, aleluia. Por quê, irmão? As nossas orações vão valer daqui mais adiante. Vou concluir. Você se lembra da oração de Isaac, quando orou por Rebeca, sua esposa, lá no Gênesis? Rebeca não podia ter filhos. Ele orou, insistentemente orou pela sua esposa. E diz a Bíblia que o Senhor ouviu a oração de Isaac, abriu a mão de Isaac. Sabe quanto tempo depois demorou para Deus responder? 20 anos. O nosso defeito é que nós oramos agora e queremos que a bênção esteja lá fora da igreja. Só pegar a tua mão. Mas tudo é no tempo do Senhor. E a palavra é: fiquemos na paciência do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos. O pão hoje é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pão. Aleluia.
Fica de pé. Eu vou pedir aqui o diácono operador Alessandro para passar a sala.